E aí, seus nerds, beleza? Tudo bom com você? Pra você que não me conhece, meu nome é Matheus e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E você que é novo por aqui, já acompanha o canal há algum tempo ou ainda não se inscreveu, não perde tempo. O que você está fazendo da sua vida que ainda não se inscreveu nesse canal? Se inscreva, ativa o sininho que você nunca vai perder o vídeo quando sair. E claro, já deixa seu like que me ajuda demais aqui no YouTube, demorou? Hoje nós vamos falar sobre o episódio número 4 de Falcão e o Soldado Invernal, que na minha opinião foi o episódio mais chocante, mas o episódio mais emocionante também, por vários pontos aí que a gente vai decorrer sobre o vídeo. E hoje nós também vamos comentar um pouco sobre essa questão do legado do Capitão América. Até que ponto essa questão de assumir o manto de um símbolo ali é muito importante, até que ponto isso pode servir de inspiração para as pessoas. Isso foi muito colocado em xeque nesse episódio, a gente vai comentar aqui. Então eu quero começar falando sobre primeiramente as primeiras cenas ali do episódio, que é recapitulando a introdução da Dora Milaje ali no episódio, né? A introdução de Wakanda ali tentando ir atrás do Zemo. E aí nós vemos um flashback do Buck em Wakanda. Provavelmente essa cena do Buck pode ser um pouco antes de Guerra Infinita, porque depois de Capitão América Guerra Civil, ele fica em suspensão ali, ele fica inconsciente para poder tratar a questão ali do cérebro dele, que ele tinha aquela questão da lavagem cerebral para ser o Soldado Invernal. Então, durante aquele período ele ficou sendo tratado ali pela Shuri e por aquela Dora Milaje, que ele teve uma certa conexão ali, uma amizade, e aí ele ficou durante aquele tempo ali. E depois, durante o filme de Guerra Infinita, nós vemos que ele tá exatamente do jeito que ele tava nesse flashback. Ele tá sem o braço ali, ele tá só com tipo uma espécie de tecido ali cobrindo onde não tem o braço. E ele tá exatamente do mesmo jeito que ele foi quando foi recrutado em Guerra Infinita. E aí nós vemos que a Dora Milaje começa a testar ele e ver se ele ainda tá sobre o controle do Soldado Invernal. E ela começa a repetir aquelas palavras que ativam o Soldado Invernal. E a hora que ela vai falando é muito emocionante ver que ele tá tentando tipo se controlar, sabe? E a gente vê a emoção dele ali, a força que ele tá fazendo, lembrando das coisas que ele fez, e aí ele começa a chorar. Cara, é muito emocionante o momento que ele percebe que ele conseguiu de fato vencer o Soldado Invernal e ele tá de fato livre daquele controle mental, e ele fica muito emocionado. É muito legal de ver essa cena, vendo que o Buck realmente voltou a ser quem ele era de fato, né? E é uma coisa muito legal que a Marvel tem feito nessas séries, é explorar bastante os personagens, questões emocionais ali, questões pessoais, principalmente ali em WandaVision. Nós vemos a Wanda sofrendo demais, agora nós vemos o Buck ali passando pelos seus fantasmas ali, enfrentando seus problemas e finalmente ficando livre desse domínio do Soldado Invernal. Depois disso, tem duas coisas muito interessantes sobre esse episódio. Uma é o Sam, onde ele cria uma certa conexão com a líder dos Apátridas, a Kali Mugental, né? E nós vemos que ele começa a entender por que ela faz aquilo e por que de fato que ela tá tomando aquelas medidas, por que ela tá fazendo todo aquele movimento. E aí ele começa a entender as atitudes dela, só que ele já disse que ele não concorda com os meios, né? E claro, são meios questionáveis ali, nós entendemos até que ela tem um objetivo nobre, ela tem ali a questão de querer ajudar as pessoas, só que ela faz por meios completamente errados, né? E isso aí todo mundo pode concordar que, aliás, não dá certo. E o Sam, ele meio que cria uma conexão ali com ela e lembra muito a questão ali do Steve Rogers, porque nós vemos que sempre ali no universo da Marvel ele tentou ajudar muitas pessoas, principalmente ali quando ele começa a ajudar a Wanda, e aí depois ele tenta ajudar o Buck em Guerra Civil. Então ele sempre foi esse cara que ajudava as pessoas. E nós vemos essa qualidade no Sam. E aí nós vemos que ele de fato consegue entender a Kali ali, e aí ela quer de fato conversar com ele, quer tentar falar com ele de alguma forma ali, explicar, e ele consegue chegar nela ali, explorar o que ela faz ali. Só que ele tem os planos frustrados porque o John Walker, né, pra variar, pelo amor de Deus, ele começa a interferir em tudo ali, ele tá tentando ali fazer o papel dele de Capitão América, e agora nós vemos uma questão do John Walker. No início de tudo ali, eu achava que o John Walker, ele seria de fato um personagem com ações questionáveis, porque de fato ele queria, mais ou menos como o Capitão Pátria em The Boys, sabe? Eu achava que ele teria essa personalidade, só que com o passar dos episódios nós vemos que ele tenta também se redimir, porque aparentemente ele fez muitas coisas ruins
durante algumas guerras que ele lutou, né? Inclusive o Lamar, o Estrela Negra, fala assim, cara, inclusive o Lamar, o Estrela Negra, no momento que eles estão conversando ali sobre essa questão de tomar o soro do super soldado, que é um ponto muito importante que a gente vai comentar também, enquanto ele fala sobre isso, e aí o John Walker pergunta pra ele, conta-me o que você acha. Ele fala assim, cara, você tem tantas medalhas conquistadas. E aí ele fala, não, mas cara, a gente fez muita coisa ruim. E aí ele diz que ser o Capitão América é a primeira vez que ele tá fazendo alguma coisa que parece ser certo. Então nós vemos que ele tenta fazer as coisas também pelo lado certo. Então nessa série nós vemos pontos de vistas diferentes. Nós vemos o ponto da Kali Morgenthau ali, onde ela acredita que o que ela faz é correto. Nós vemos o Buck e o Sam tentando operar todo esse caos aí e tentando estabelecer ali uma conexão entre eles. Eles também achando que o que eles estão fazendo é certo. Nós vemos o Barão Zemo, que ele tá tentando ali também fazer alguma forma, ele tem as crenças dele, ele acha que os super soldados não devem existir, ele é totalmente contra os heróis. Então ele tá ainda com essa mentalidade que ele tem que exterminar os super-heróis e ele também acha que isso é certo. Nós vemos ali também, no outro episódio, aqui um pouco nesse, nós também vemos a Sharon Carter, ela fazendo as coisas que ela acredita ser o certo também. Então e o John Walker, né, de fato ali, tentando fazer o papel dele de Capitão América. Então nós vemos que existem muitos contrapontos nessa série. E as pessoas ali tentam fazer o que acham que é o correto. Só que nem sempre o que elas acham que é correto, de fato é. E nós vamos ver isso durante muitos pontos aqui nesse episódio. Então o John Walker ele tem essa questão aí de tentar ser o Capitão América, porque ele acha que agora isso vai redimir o que ele já fez de errado. Só que em certos momentos a credibilidade dele como Capitão América foi colocada em xeque nesse episódio. Principalmente no momento onde ele vai confrontar o Sam e o Buck, ordenando que vocês entreguem ele. É isso, cego fácil. Eu vou ser bem claro, com ou sem escudo você não manda em absolutamente nada aqui. Então ali ele teve a credibilidade dele colocada em xeque ali, né? E garanto que o Sam nunca falaria dessa forma com o Steve Rogers. Então o John Walker acaba não tendo moral nenhuma, nem com o Buck, nem com o Sam, e muito menos com o Barão Zemo. Em seguida, nós temos a introdução ali novamente das Dora Milaje, elas vão atrás do Zemo. E aí nós vemos o embate do John Walker com as Dora Milaje. Meu amigo, o John Walker levou um pau das Dora Milaje. Mano do céu, que porrada que ele levou. Mano, nossa, eu não queria ser o John Walker. E aí é outro ponto aonde ele teve a credibilidade dele colocada em xeque. Porque o Steve Rogers, por mais que seja as Dora Milaje, eu acredito que ele dificilmente levaria a porrada que o John Walker levou, sabe? E ele ficou ali tipo, pô, cara, elas nem eram super soldadas. E aí é um outro ponto onde nós vemos que é colocado em xeque a credibilidade do John Walker como Capitão América, e isso vai influenciar muito para as próximas atitudes dele. Em um certo momento do episódio nós vemos novamente um cartaz ali daquela organização que é responsável por recadastrar as pessoas, recolocar as pessoas de volta no mundo depois do estalo, que é essa organização que ela faz essa questão de recadastramento, ajuda as pessoas, assim como foi mencionado em outros episódios. E nós vemos de novo esse cartaz dessa organização, só que a gente sabe que não é muito bem assim que tem acontecido, porque, por exemplo, o Sam, ele sumiu no estalo, e ele nem conseguiu um empréstimo para conseguir usar ali para ajudar a irmã dele. Ele teve o pedido recusado ali daquele empréstimo, então nós vemos que não é sempre que essa organização tem ajudado as pessoas de fato, ainda mais o Sam. Pelas coisas que ele fez, ele já ajudou o mundo e o país dele várias vezes, e ele teve ali o pedido recusado, né, do empréstimo, talvez até pelo motivo, por mais que ele tenha ali conseguido talvez um certo perdão do governo, pode ter sido influenciado ali pelas coisas de guerra civil, não sabemos, mas nós vemos que nem sempre essa organização consegue ajudar todo mundo. Só que nós temos que saber, nós temos agora que entender como que vai ser o impacto dessa organização. Será que ela vai aparecer em outros projetos futuros do universo da Marvel? Então nós temos que ver aí, mas é um ponto muito importante chamado nesse episódio aí, que ela sempre tem estado frisada nos episódios. O Estrela Negra menciona ela naquele momento lá que eles estão no carro ali com o Buck e com o Sam. E no outro episódio aparece um cartaz dele ali na delegacia, onde o Buck vai esclarecer algumas coisas. E agora novamente aparece um cartaz dessa organização de novo nesse episódio. E aí nós vemos uma cena agora de ação, e nós vemos que o Barão Zemo ele volta, ele vai ali atrás dos apátridas, porque ele não gosta de super soldados.
Então ele quer destruir ali os apátridas, ele quer destruir os Soros, também chegar ali em alguma forma, e ele consegue. Ali na cena onde também estão o Buck e o Sam junto ali com ele, e também nós vemos o John Walker ali chegando naquele lugar. Barão Zemo mete o pé ali nos Soros, destrói todos, e a Kali Morgenthau fica desolada porque era a forma que ela tinha ali para combater de igual para igual algumas ameaças, e era a forma que ela tinha para recrutar as pessoas. E agora ela não tem mais esses Soros e ela tá com um probleminha com o Power Broker, que ainda não foi revelado quem é, né, nesse episódio, mas ela vai ter ali algum problema com ele. Só que aí, meus amigos, o Zemo esqueceu um soro e o John Walker achou. E aí ele guarda esse soro ali, ninguém tá sabendo que ele tava com o soro. E aí nós vemos essa questão agora, porque durante todo o episódio nós vemos essa questão de: você tomaria o soro? Será que você aceitaria o soro? O Barão Zemo pergunta pro Sam se a Kali tinha oferecido o soro. Ele falou que não, mas e se ela oferecesse, você aceitaria? Ele pergunta pro Sam, e o Sam, sem hesitar, fala que não. E aí isso meio que ganha um pontinho ali com o Barão Zemo, né? Pô, o cara não quer ser super soldado. Só que aí nós vemos o John Walker fazendo essa questão no contraponto. Aí depois vai aquela conversa que eu mencionei no começo do episódio, que ele tá falando com o Lamar. E aí ele pergunta: mas e eu? O que você acha sobre mim? E aí nós vemos então que ele tava levando esses questionamentos, e toda essa questão também dele ter a moralidade dele confrontada ali pelo Sam, ele ter levado um pau ali pra Dora Milaje, foram pontos que levaram ele a cogitar tomar o soro. E ele toma o soro do super soldado. Tanto que nas últimas cenas ali, ele já tá muito forte, ele consegue entortar um cano ali com uma facilidade. E nós vemos, então ele já tá com esse soro injetado e casa perfeitamente com os quadrinhos, porque nos quadrinhos ele passa pelo procedimento Power Broker. Também nos quadrinhos ele até ultrapassa um pouco a força do Capitão América Steve Rogers. Então é muito interessante aí nós vemos, será que na série também vai ser mais forte que o próprio Steve Rogers? Será que ele vai ser um super soldado com um nível de força mais elevado? Vamos ver aí, mas aparentemente ele tá bem mais forte. E aí ele começa a confrontar os apátridas ali, aí o John Walker começa ali a lutar contra os apátridas, até que chega um momento onde tá tendo uma luta muito pesada ali, e a Kali, ela dá um golpe no Estrela Negra que ele vai parar numa parede, mano, ele se estraçalha na parede. E aí pode ficar um ponto, será que ele morreu? Será que ele ficou muito debilitado? E aí o John Walker vê aquilo, ele se consome por uma raiva muito grande. E aí ele vai atrás da Kali e os apátridas fugindo ali, a Kali Morgenthau fugindo. E aí ele consegue pegar um dos apátridas e ali numa espécie de praça ali, onde tem uma escadaria, ele pega aquele apátrida e ele começa a bater, mano. E aí ele começa a bater, começa a jogar o escudo. E ele mata o apátrida com o escudo. Cara, é uma cena muito pesada. Por mais que a Disney, né, que é uma série mais família ali, ela não deixa aparecer muito, mas nossa, dá pra sentir o peso da cena. E nós vemos que a linha foi cruzada. E é uma coisa que o Steve Rogers talvez jamais faria. Por exemplo, essa cena do John Walker matando o apátrida com o escudo, olha que ele ergue o escudo, me faz lembrar muito a cena do Guerra Civil, onde o Steve Rogers está lutando contra o Tony Stark. Ele pega o escudo e ele poderia ter matado o Tony, poderia ter decepado o Tony, só que ele pega e bate o escudo no meio da armadura, incapacitando a armadura do Tony. Então nós vemos ali que é uma questão de escolha, os dois estavam consumidos por uma raiva, os dois estavam consumidos ali por um calor do momento, só que o John Walker, ele tomou a decisão mais perturbadora e a decisão mais difícil, que foi matar alguém, que era uma coisa que possivelmente um herói não faria, porque nós sabemos que as pessoas não têm direito de quem vive e quem morre, né? Isso são coisas que muitos heróis carregam com eles, como por exemplo o Capitão América, né? Que é um símbolo de esperança para o universo da Marvel. E cara, a hora que aparece aquela cena do escudo manchado de sangue, nós vemos que esse legado ele tá em mãos erradas, ele tá comprometido. E aí nós vemos esse contraponto, Steve Rogers, Sam e John Walker. O Steve Rogers, ele tem características de um Capitão América que de fato é um símbolo, é um herói. E nós lembramos até que o criador do soro do super soldado, aquele cientista que ajuda o Steve Rogers no primeiro filme do Capitão América, ele diz assim: o soro ele vai potencializar o que você já tem. Então se você é um homem bom, você vai ser um homem muito melhor ali com o soro. Você vai ter possibilidades físicas, né? Você vai poder ajudar as pessoas, assim como foi com o Steve Rogers, né? Ele, antes de tomar o soro, ele já tinha esse heroísmo dentro dele. Lembra aquela cena que ele se joga em cima da granada, sabe? Ele já tinha essa questão, ele
tentava ali lutar contra a injustiça. Então ele já era o Capitão América, ele já era um herói antes de ter o soro. E o John Walker, infelizmente, foi o contrário. Tudo que era de ruim dentro dele foi potencializado com o soro. Nós vemos que ele saiu de si naquele momento. E talvez o soro tenha contribuído muito para isso. E nós vemos que o Sam, durante esse episódio, ele também tem essa questão de... será que ele vai ser o Capitão América? Porque muitas atitudes do Sam nesse episódio lembraram muitas do Steve Rogers. Ele conversando com a Kali, tentando entender, resolver de outra forma. Ele dizendo que ele jamais aceitaria o soro. Não é errado aceitar o soro porque o Steve Rogers foi voluntário daquele procedimento. Só que o Sam acredita que ele não precisa do soro para ser um Capitão América, talvez. E ele acredita que ele não precisa disso para mudar ali o ambiente onde ele vive, o mundo ali onde ele está inserido, as pessoas que ele convive. E nós vemos que o John Walker, de fato, ele não dá para ser o Capitão América. Tá muito complicado ali. E qual que vai ser a repercussão da atitude que ele tomou nesse último episódio? De ter matado o Apátrida, porque as pessoas gravaram. Será que o soro vai fazer mais efeitos colaterais nele? Será que ele vai ficar completamente louco? Será que talvez ele vai abandonar o título de Capitão América por causa disso? Ou será que ele vai ser tirado desse posto? E aí, o que ele vai se tornar depois disso, se isso acontecer? Será que ele vai virar um nômade, como estão especulando? Ou será que o soro vai implicar em uma espécie de alguma mutação? Ou ele pode vir a virar outra coisa? Assim como aconteceu ali com o Abominável, me lembrou muito, porque o Abominável no filme do Hulk, ele já era meio perturbado ali, né, o Blonsky. E aí, conforme ele ia tomando o soro ali que o General Ross ia passando pra ele ia ficando meio mais perturbado do que nunca ali. Ele sempre ia querendo mais e mais e mais. Talvez isso possa acontecer com o John Walker e ele ter consequências irreversíveis, talvez. Então a gente vai ter que aguardar os próximos episódios, porque foi prometido que no 5º episódio vai ter um novo personagem que estão dizendo que o diretor disse que até gostaria de ver ele contracenando com o Thor. Que personagem que será que vai ser esse que vai ser introduzido? Qual você acha que é? Deixa nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado por ter assistido. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, compartilhe com seus amigos. Manda pra geral, aquele teu amigo que assiste Capitão América, o Soldado Invernal. A gente se vê na próxima e fui!